Fala pessoal, tudo jóia? Mais um episódio aqui do nosso podcast, o Pra Toda Obra. E hoje a gente trouxe duas convidadas muito especiais, direto de Minas Gerais, o pessoal da construtora A Casa Sua, que trabalham com financiamento para aquisição e construção. E também a Daniela, que já é de casa. Vou passar a palavra para elas poderem se apresentar. Obrigada, João Pedro. Boa tarde, meninas. Boa tudo tarde. bem? Vamos bater um papo super legal, né? Sobre construção financiada, Minha Casa Minha Vida. Vamos tirar muitas dúvidas com as meninas, né? E vamos deixá-las apresentar, né? Apresenta vocês pra gente. Então, eu me chamo Thais Oliveira, eu atuo nesse mercado aí há 13 anos. 70% ali, né, do nosso volume é com Minha Casa Minha Vida, ali de toda faixa 2, faixa 3. E a gente também atua um pouquinho do SBPE, mas o que a gente, assim, ganhou nome, autoridade, realmente é do programa Minha Casa Minha Vida. Isso, eu sou Luana Camargo, eu sou gestora de empresa e também líder de equipe, vendas de alta performance. E o que a gente faz junto aí à construtora, a Minha Casa Minha Vida, também o programa? A gente leva a educação para o cliente, leva a informação para ele e além disso a gente faz a aprovação de crédito, a gente faz todo o estudo de viabilidade para realmente realizar a construção da casa, dando acesso às pessoas a terem dignidade, uma casa com qualidade e usando o recurso do banco que está lá disponível. Vocês, quando o cliente chega em vocês escolhem a região ou o cliente já chega quando você vai estudar a viabilidade daquele cliente? E você atende o que o cliente quer ou você vai encaixando? Como que você vai lidando com isso? Porque a nossa grande dificuldade aqui, a maioria dos clientes que querem uma casa financiada, ele já sabe o que ele quer, onde ele quer, só que não enquadra dentro do perfil. Dentro do perfil. Como que você lida, né, com essa situação? A gente tem um método, a gente desenvolveu um método ali que vai desde o atendimento a esse estudo de viabilidade, chama método da simulação à chave na mão. O que a gente faz como primeira coisa? A gente vai simular ali para o cliente, por mais que ele tenha ali o que ele quer, na verdade, né? Mas a gente vai fazer a simulação, aprovar o crédito e depois a gente vai mostrar para ele o que esse crédito é possível fazer. Então, muitas vezes, não fica da forma que ele sonha, que ele quer agora. Mas a gente tem toda aquela questão ali de mostrar o estado atual dele e a gente mostra a projeção do estado desejado. Mas a gente volta e mostra ali o que pode fazer agora. O projeto vai ser executado menor, mas a gente também já mostra esse projeto ali ampliado, tudo da forma que ele quer. Sim. Então, depois da aprovação é que a gente vai buscar o lote, vai fazer o projeto de acordo ali com o orçamento dele. Isso é muito interessante, a questão que você falou da ampliação. Normalmente, 90% dos casos que chega do Minha Casa Minha Vida, o pessoal tá bem distinto do que é a realidade deles. Eles chegam com 10 mil de entrada, quer construir uma casa de 100 metros, quer construir num lote de 120 mil. Então, a gente vê sozinha no lote, no né? lote, a gente vê muita discrepância entre o que ele pode e o que ele quer. E a questão de planejar uma ampliação para esse imóvel, construir no que ele consegue hoje, mas já planejar essa ampliação é algo interessantíssimo. Exato. Você já dá uma condição do sonho do cliente. Por isso é muito importante você ter uma comunicação muito clara e objetiva. Trazer o seu cliente para um caminho que vai levar ele para a realização da casa própria, mas adequando a realidade financeira dele. Porque que bom seria se os valores que é disponibilizado ali no banco já desse para realizar o sonho de cada pessoa já de primeira, mas a gente sabe que não é assim. Então ele chega com uma ideia mesmo, ele quer em tal bairro, ele quer a casa de tal tamanho, e a gente faz a análise do perfil financeiro, e ali a gente já sabe quanto ele vai ter liberado. E aí sim a gente vai adequar. Ele tem opções, às vezes, tem casas que estão prontas para comprar, só que daí vai ser uma casa que vai ser muito, muito mais cara e o dinheiro não vai. Então a melhor opção é fazer o lote de construção. Como a gente tem a construtora, tem toda a equipe, a gente constrói também. Então, só que você tem que fazer um trabalho ali de mudar a mente desse cliente, às vezes. Mostrar para ele que, embora ele não consiga a casa 3, 4 quartos, ou furou a sauna agora, ele pode sim ter uma casa, às vezes menor, com 2 quartos, e depois ele vai ampliar. Então, a gente já faz ali todo o projeto de uma forma que possibilita esse cliente a aumentar essa casa sem precisar desmanchar aquilo que foi feito. Então, a gente realmente preza muito pela qualidade, e uma coisa que a gente fala sempre a nossa construtora, ela constrói como se estivesse construindo para nossa mãe, nosso pai, alguém querido nosso. Quando você olha o cliente desta maneira, você consegue resolver a situação do problema dele. E quando o cliente chega em você, você tem opção de casa pronta ou só construção?
Às vezes, já teve casas prontas, né? Mas a maioria é construção. Existem algumas casas prontas, só que o dinheiro às vezes não vai dar. Quando ele tem uma entrada, alguma Exige coisa... uma entrada aí muito sim, alta, então fica inviável, né? A gente até costuma dizer, né? Isso é cientificamente, né? Quando a pessoa não aceita, ela sofre. Então, enquanto a pessoa não aceitar qual é o estado dela atual, que dá para ela construir 2 ou 1/4, ela vai sofrer. Então, no momento que ela aceita isso, ela consegue, pelo menos, dar o primeiro passo, que é fazer uma casa menor para depois ampliar. E o nosso, né, a gente tem formação também em coach, master coach. Então, a gente faz todo esse trabalho ali realmente para ajudar esse cliente a atingir, né, a realização do sonho da casa própria, principalmente para essa faixa, né? Que são pessoas ali com renda a partir de R$ 1.600, né? São pessoas que, às vezes, nunca nem receberam instrução, não entende, muitas vezes. Então, a gente faz esse trabalho mesmo ali, muito de educação, para poder ter essa expansão ali da mente, para que essa pessoa possa ser beneficiada, né? Quando você chega lá com um projeto da construção financiada, que você vai aprovar seu cliente, a aceitação na sua região, porque aqui, né, João Pedro, o pessoal, culturalmente, essa aceitação ainda tem um certo bloqueio. A gente tem uma certa dificuldade de aprovar o cliente Minha Casa Minha Vida nessa modalidade, porque o cliente tem... Não sei se aqui a oferta é grande, né, de casas prontas, mas a gente não consegue, o Minha Casa Minha Vida particularmente, convencer ou mostrar para aquele cliente que a construção pode ser viável, até um melhoramento, porque diminui o custo, né? Você consegue melhorar alguma coisa a mais no imóvel, mas a gente tem essa dificuldade aqui. Como que vocês trabalham lá? Como que foi quebrar essa barreira, né? Porque aqui... Então, eu vejo no decorrer dos anos ali, da minha jornada de 13 anos, e assim, a gente... Além de estar com a construtora lá em Curvelo, né, interior de Minas, a gente também atua como consultoras em todo o Brasil. Então, a gente tem correspondentes que nos chamam, às vezes é construtoras que nos chamam para fazer essa consultoria. O que eu vi, né, até de meses atrás agora, uma correspondente do Rio que nos convidou. Não existe um profissional que para fazer o que, na verdade, é o nosso business mesmo, que é essa estratégia. O correspondente muitas vezes não tem a segurança de falar com o cliente. Olha, liberou X, isso aqui vai construir X. É uma realidade. Para dar uma realidade com clareza. Porque se o cliente ali, você já começou ali na conexão, se ele sentir confiança em você, que você falou que vai ser isso, e vai dar para construir, então isso realmente que faz a diferença. E o que eu vi, né, que a gente vê... Não tem muitos profissionais que têm essa segurança para passar para aquele cliente. E quando o cliente ele se vê ali inseguro, ele não vai fechar. Então, hoje, assim, de 100 pessoas que a gente atende, a gente fecha aí com 99. Porque a gente tem certeza do que a gente faz. E mais que isso, a gente tem resultado. Né? Então, hoje, na Caixa, e de 4 imóveis que inicia de lote de construção, somente 1 conclui. Exatamente. Porque o engenheiro, ele faz um projeto maior que o orçamento do cliente. O cliente vai ficar sem dinheiro e não consegue concluir. Esse é um dos grandes problemas que eu tive com construção quando começou. 3 anos atrás, quando começou a realmente ter um volume maior de aquisição e construção, entrou o pessoal do Minha Casa Minha Vida. Só que o pessoal vendia uma realidade totalmente discrepante. Eles vendiam a casa sem entrada, vendia a 140 mil. Na época, o custo só da casa era 150. E aí, todas as obras foram abandonadas. Todas. A gente ficou resolvendo problema de cliente do Minha Casa Minha Vida durante 2, 3 anos. Até hoje, depois de 3 anos, eu ainda resolvo problema de cliente que foi abandonado, que deixou a obra parada. E aí ele já era, que abandonou, aí vai virando uma bola de neve. É parcela que não paga, é recurso que não libera mais e vai virando uma bola de neve. O que eu vejo, assim, no mercado realmente falta é essa capacitação ali, a parte da expertise para fazer, mas falta muito, na minha maneira de ver, é uma empatia. É você que está vendendo ali para o cliente, seja, sei lá, de repente a corretora, seja o engenheiro, seja o arquiteto, ele ter a empatia de conseguir olhar aquele cliente
como forma única, é um ser humano único, e entender a necessidade dele. Porque, por exemplo, a sua necessidade pode ser uma, a dela, a outra. É diferente alguém que é casado, alguém que vai se casar, alguém que tem 3 filhos. A partir do momento que você olha para o outro ser humano que te procura ali para solucionar um problema e você entende a real necessidade, você não vai vender o que você quer vender. Você tem que entender o que ele precisa. Você entender o que ele precisa, você vai realmente fazer a aprovação de crédito e aí você traz ele para a realidade. Olha, eu sei que talvez você precise disso e disso, mas o teu crédito hoje te permite essa opção. Por isso que a gente também tem a construtora, porque realmente na nossa região tem assim, infelizmente, a gente encontra casas que são boas, mas tem muita coisa sem qualidade, coisa que assim, que aquilo que eu não desejo para mim, eu não desejaria para outra pessoa. Então, por isso que a gente também constrói. A gente não consegue construir em todo o Brasil, né? Porque a demanda é muito grande. A gente constrói em regiões vizinhas. As casas que às vezes estão prontas, se for uma casa de alta qualidade mesmo, porque você pode ter qualidade mesmo dentro da minha casa, minha vida, entendeu? Você pode ter. Se for, a gente vende. Mas a maioria a gente acaba fazendo, entendeu? Porque a gente não encontra. Em outras categorias, você até encontra coisas melhores. Mas é isso, é esse olhar. Porque a partir do momento que um profissional, seja engenheiro, seja arquiteto, seja ali um corretor ou uma equipe, porque você precisa de equipe, se dispõe realmente a solucionar a situação daquele cliente de uma forma digna, como se ele fizesse para ele mesmo, eu tenho certeza que isso vai melhorar. É por isso que a gente tem tem esse método, a gente faz palestra, a gente educa, porque realmente a gente vê a necessidade, a gente quer outros profissionais, assim, com esse olhar, com essa capacitação para ajudar as pessoas. Porque é muito triste, gente, vocês verem as pessoas pagando um aluguel altíssimo, sendo que ela pode pegar o recurso do banco, fazer a casa dela, pagar muito menos e construir um patrimônio, e depois ela aumentar que a gente aquilo. fala direto, Minha né? casa, minha Entendeu? vida é um dinheiro dado. Os juros absurdamente barato. subsídio aí que pode chegar a mais de 40 mil reais. Exatamente. Então, A gente assim, fala direto. É o preço de um alugar uma kitnet, muitas das vezes. a gente até fez um trabalho no Mato Grosso esse mês também. E lá os aluguéis tá girando em torno aí de 3 mil reais, 4 mil reais. A gente aprovou o crédito lá, o pessoal pagar 750 reais por mês. Você pensa, a pessoa ali que ganha um salário que não dá para isso, ela sofrendo, muitas pessoas querendo ir embora. Então, eu acho que isso aqui, lógico, você dá dignidade, mas tem uma missão nisso tudo. Sim. Porque quais são os profissionais mais capacitados para ajudar quem quer ter uma moradia? Na minha visão, o engenheiro civil, o arquiteto, o corretor que vende casa, de repente ele não pode construir, mas ele faz uma parceria. O correspondente que está ali intermediando tudo isso. Então, tem que ter um trabalho de equipe e olhar o ser humano como um humano. Você faria isso para sua mãe? Se você é um construtor, se você é uma corretora, você venderia isso para o seu filho? Então, é esse olhar. É isso, eu acho que é o que falta. Por isso eu falei que é a empatia de realmente você ser um solucionador de problema. Quando você olhar dessa maneira, aí você vai conseguir. Acho que eu trago isso para você também que fez essa pergunta. É isso. Porque às vezes a gente espera alguém que faça, às vezes não tem. Então seja você mesmo a fazer. Foi o que a gente fez. Nós mesmos estamos fazendo e buscando quem acredita nisso e quem quer fazer isso dessa Acaba forma. que nós, engenheiros, a gente pega aquele cliente quando chega e já delega pro correspondente, né? Exatamente. Se deu certo, a gente executa. Se não deu certo, a gente não executa. Porque ainda a construção financiada está entrando em Goiás. Interior já se comercializa um pouco há mais tempo, mas Goiânia mesmo tá entrando agora que tá virando a moda dos engenheiros, mas 90% não sabem trabalhar com ela. Sim. Tanto na parte depois da assinatura, que é medição, acompanhamento de obra, aí você vê atropelo aí tem que fazer reprogramação, e assim vai. Mas o engenheiro, que se ele tiver esse cuidado, essa empatia, igual você falou, de pegar esse cliente, formatar ele para aquela realidade dele, para depois levar para o correspondente, aprovou, e trazer ele de novo e atender dentro daquela aprovação, talvez ele não perca essa construção, Sim, né? Ele consegue dar exatamente. andamento. É isso, porque há 12 anos atrás eu descobri que existe essa lacuna. Não adiantava você mandar o cliente
como engenheiro, mandar no correspondente, o correspondente ele não ia dar essas garantias. Normalmente Ele ele não não vai ter o conhecimento entende. de obra. Não. E também o engenheiro, ele tinha aquela questão que às vezes mandar por correspondente e esse cliente, a chance dele voltar também não era tão grande, que de lá ele já partia para outro imóvel, alguma outra coisa. Então, a gente passou, né, a fazer todo esse método, que vai desde ali da simulação mesmo, acompanha, vê caso a caso. A gente, às vezes a pessoa fala assim, eu recebo X, quanto que vai liberar? Né? Não é receita de bolo. A pessoa pode trabalhar no mesmo lugar, pode receber a mesma coisa, mas pelo fato da pessoa ter mais de 3 anos de carteira assinada, já dá outra taxa de juros. Se a pessoa ela ter filho, né, já é outra taxa de juros. Então, por isso que a gente vai ali, casa a casa. A gente faz mais de 100 simulações no mês. E sempre pra fechar contas. Quem trabalha com crédito em si, vai fazendo simulação, você simula o dia inteiro. Sim. Dá avaliado 3, 4 pessoas. É essa métrica aí, praticamente. Então, é de 100 ali, aí no mês, assim, a gente... Por essa demanda, a gente assina ali em torno de 6 contratos. E a meta é aumentar para ajudar mais pessoas. Mas às vezes o cliente, ele chega, ele simula. Às vezes ele tá com a renda comprometida, ele tá com um carro financiado, ele tá, às vezes, com o nome negativado. E a gente, com esse olhar atento ao cliente, a gente diz, para que você consiga, você precisa limpar seu nome. Quantos meses falta para você pagar a sua parcela do carro? Alguns clientes, às vezes, conseguem até quitar antes. Ele não fez hoje, mas daqui 3, 4, 5 meses ele faz. E ele volta. Porque o cliente, ele sente quando ele é bem atendido. Tenho certeza que um de vocês dois já entrou numa loja, nem ia comprar nada, e aquela pessoa que te chamou e te atendeu de um jeito tão assim, você comprou. Não é? E outras lojas, você ia comprar alguma coisa, a pessoa nem aí pra você desistiu. Então, é empatia mesmo. Porque o cliente que às vezes ali não tem o conhecimento que vocês têm, se ele chegar e sentir que realmente você tá ali disposto a ajudar ele, solucionar o problema dele, você acha que ele vai lá buscar o outro que nem olha pra ele, nem enxerga ele ou vocês? É exatamente isso. Esse é o diferencial que a gente faz. A gente dá aquilo que a gente quer receber e o cliente volta. Tem cliente que passou, às vezes, 2, 3 anos, né, Thaís? Pra fechar ali, mas fechou com a gente. É um trabalho de formiguinha. Sim. Às vezes ele olha ali com a gente já atende super bem, mas ele vai ali pra um consórcio. Porque não é o momento dele, né? Para cada pessoa, para cada perfil, tem um momento certo de cada coisa. Então, ele vai ali pro consórcio, fica ali 1 ano, 2 anos, depois faz sem planejar. Fiz uma coisa muito ruim, eu quero voltar, vamos fazer. E aí a gente faz e dá tudo certo também. E você tendo equipe, fica mais fácil. Entendeu? E você fazendo esse giro constante, quer dizer, para todos os meses você vai ter muito volume. Vai voltando. Entendeu? E vai indo. E tem cliente que não tá para agora, mas ele tá para depois ele vem, é isso. Na época do imposto de renda, quando vem com vontade mesmo. Aí é bom, né? Nossa, imposto de renda. Porque eu falo muito, né? Até em palestras, a gente faz muito workshop com o cliente final também. Todo mundo tem uma renda, gente. Todo mundo faz qualquer coisa, tem um ganho. E quando chega aí, né, março a maio, a gente consegue declarar essas rendas. Por mais que a pessoa não vai fazer naquele momento, a gente chama ali, porque a gente já tem ali o cadastro das pessoas que são autônomas. A gente já chama essas pessoas, a gente começa ali a declarar. E é assim, pra gente trabalhar o resto do ano. Não é só nesses meses, né? Mas a gente trabalha em si o resto do ano com eles. Então, vocês sempre construíram construções financiadas desde o início? Como que foi isso? Como foi essa formatação? Ou veio de agora? Como que vocês chegaram nesse ponto de construção financiada? Eu ainda não era engenheira civil, né? Eu trabalhava já com isso, eu entendi ali que existia vários serviços que não estavam sendo executados por ninguém. E eu comecei a executar, que era ligar ao crédito, ao projeto, a algumas construtoras. E aí, primeiro, eu fazia só a parte mesmo do processo, trabalhava ali em correspondente, fazia o projeto. Na época eu era cadista. Eu fiz um monte de planta, e era R$100 na época. Menina, não fala um trem desse, não. R$100. Eu fazia e o engenheiro, né, da construtora ia e assinava. Mas eu fazia os desenhos dos projetos legais e fiz bastante nessa época. Então foi uma grande escola para mim. E aí depois que eu saí do correspondente, eu fui trabalhar na prefeitura, no setor de cadastro. De mapeamento, regularização de imóveis. Então, por isso que também a parte de regularização a gente pega um pouco também. E aí eu fui entendendo que não tinha profissionais fazendo o que eu estava fazendo correspondente. O povo começou a me procurar na prefeitura.
E aí eu passei a atender os clientes que queriam financiamento na minha casa, à noite. Depois que eu chegava, eu ia pra prefeitura, ficava o dia inteiro, ia pra faculdade. E à noite, depois que eu chegava da faculdade, o pessoal já tava lá na porta da minha casa. Tipo, 10 horas da noite. E que ano que era isso, Thaís? Isso aí era 2014. Nossa, era bem no início do financiamento de construção. Bem, então eu comecei ali em 2012, eu já tava mexendo, então teve um grande boom ali em 2013. É. Então, assim, eu vendia 6 casas no dia, na época aí de Casas 2000. prontas. Tinha casa pronta e fazia processos, montava muito. Então, assim, eu era muito rápida, Pegou era aquele manual. boom Eu sou da época do 2013. manual, É, época de malote. do malote. Ai, aquele Deus. E aí, como o cliente chegava, queria, eu já montava a proposta tudo na hora, já decidia o projeto, tudo num atendimento só. Então, Era rápido. era muito rápido, tinha muita gente me procurando. E aí, quando eu saí eu tive que sair da prefeitura, porque tinha um monte de gente procurando. Demanda. Eu entrei em parceria com um engenheiro, no qual ele assinava, até eu me formar. E Fala aí, isso, depois... Não, fala isso, não. Quem fez igual, né? Não, mas ó, eu Mas Não, eu trabalhava com cara. Não, tá Porque certo. tem alguém que começou com uma história parecida aqui. Tem. Aí depois foi lá, se formou. E aí eu me formei. E aí, o que aconteceu? Eu já fazia todo o processo. Na época, não tinha um acompanhamento da parte de obra, né? Não precisava fazer PLS. Então, era só o engenheiro vir e fazer a vistoria. Só que mesmo o lá engenheiro atrás. vir e fazer a vistoria, os clientes toda hora me ligavam, me mandava, pedia pra ir lá na obra, pedia pra fazer não sei o quê. O engenheiro às vezes ia lá, mas eles queriam que eu fosse, porque eu que tava com o vínculo com eles desde o primeiro momento. E aí eu falei, gente, eu preciso montar um tipo de serviço e oferecer pra eles, porque aí eles vão me pagar. Porque eu não podia, tipo assim, ó, pra mim lá é X, porque o cliente não vai gostar, vai falar, você não me avisou que teria isso. E aí, tudo assim da nossa empresa foi assim, tinha demanda. A gente estudava, então, já que tem essa dor, nós vamos desenvolver um produto e vamos ofertar antes. Serviço. E aí a gente desenvolveu uma assessoria de obra. A gente pega a parte burocrática. Então, mesmo a gente não pegando para construir, o cliente tem 2 caminhos. Ele chega pra gente, faz toda a parte da estratégia, aprovação e tudo. Depois ele tem 2 caminhos. Se ele tem um pedreiro da confiança dele ou construtor, a gente pega a sua assessoria. Se ele não tem, a empreitada global. Então a gente tem os 2 caminhos. Você deixa aberto Você tem pro opções. cliente. Sim, a gente é muito assim, a gente brinca, né? Assim, a gente faz 2 contratos. É. A gente faz um contrato primeiro nessa parte de estratégia, a gente entende como é que esse cliente tá, se é o momento dele pra gente pegar a construção, porque tem cliente que é difícil. Então, E esse primeiro contato, a gente... eu não sei se acontece com vocês. Eu saio da reunião e já falo assim, eita... Não vai dar certo. Já acontece, acontece. o santo não bateu. Não, você já sente a sabe o pessoa ali. final, como Já vai sabe. ser da obra. Então, às vezes, tem um cliente ali que, por uma questão que ele tem um parente, ou até mesmo porque a gente não vai atender a urgência. Às vezes, eles têm uma urgência que ele quer a casa pronta em 1 mês. E a gente sabe que a obra financiada não é assim. Não. Então, a gente faz a aprovação e dá a ele a escolha dele escolher outro profissional para construir. Um detalhe importante que Thaís não esqueceu de contar, eu vou contar por ela, que daí a primeira casa que ela construiu foi a própria casa, quando ela tinha lá seus 19 anos. É isso mesmo, porque Tinha formado ou não? Não, mas mas tinha entrado na faculdade. Mas aí ela eu foi fazia fazer. outra faculdade e eu aprendi como aprovava. Eu vi o que precisava para atender, desenvolvi uma maneira de atendimento ali, de fazer toda a estratégia e tava aproveitar dando o certo. que o mercado tá oferecendo. E tava dando Calma. certo pra galera. Eu falei, E ela foi gente, pra prática. eu preciso fazer e ir até o final da obra Pra entender. pra mim ver se isso que eu tô vendendo dá certo mesmo. Sabe aquele negócio que você fica assim? Gente, será que vai dar, que dá certo mesmo? Porque o povo todo da cidade, tudo que me procura, eu ficava louca na época. E aí, eu peguei e é fiz na a minha mesma primeira. cidade que você reside ainda. Isso. A gente sim. tá de mudança, mas a gente tá lá ainda com os canteiros de mudar? obras. A gente vai Vai mudar. ficar meio lá e meio cá, porque assim, tem muitos outros trabalhos para serem feitos na mesma
no mesmo segmento ali, construção, financiamento, em outros lugares tem gente esperando a gente, Entendi. esperando para fazer. Mas a gente vai continuar também atendendo lá. Por isso a equipe. Quando você tem equipe, por exemplo, a gente veio para cá, a gente estava na mentoria e as obras estão rodando, os negócios estão sendo feitos, porque a gente montou equipe, entendeu? Entendi. Você tem... A gente não cresce sozinho. Para você crescer, para você escalar, para você resolver a demanda do cliente, você precisa. Por exemplo, vocês dois já são parceiros, mas ele precisa de pessoas que ajudem você também, para que A possa... Dani resolve cada BO mesmo. Exato. Agora imagina a Dani ter alguém que ajuda ela nas coisas de engenharia, você tem alguém que ajuda aqui e vocês vão ampliando. É Pessoas de soma, confiança. né? É isso aí. Soma. A gente isso aí. soma. Literalmente é isso. Nossa, que bom, gente. É. É bom, né? Ouvir as histórias Nossa, demais, assim. Eu, sinceramente, nunca tinha visto ninguém do Minha Casa Minha Vida pra aquisição e construção que tinha dado certo ainda. Inclusive, eu tive uma experiência muito parecida com a da Thaís. Quando eu comecei a fazer os processos de construção, eu não via viabilizando Minha Casa Minha Vida. Todos que Minha Casa Minha Vida era aquele cliente. Abandonava a obra e não dava certo. E eu fui construir com financiamento justamente no Minha Casa Minha Vida, porque eu falei assim, tem que dar um jeito de dar certo isso aqui. Tem Quando jeito. fez, deu É porque certo. o alto padrão Só tem o roda. planejamento. É normalmente porque, o alto padrão, geralmente, ele tem o reserva. alto padrão, ele tem o dinheiro, gente. Mas, É. assim, tem muitos engenheiros que viram e falam assim, não deu dinheiro. Não deu isso. Gente, na hora que a pessoa conta, na mentoria mesmo teve um caso lá. Na hora que a pessoa conta, eu já sei que ele errou. Foi na PCI, eu já sei onde ele errou, o cálculo que ele errou e por isso não deu dinheiro. A mentoria dos nossos alunos, como a gente falou, a gente tem ali um produto que é ensinar realmente, capacitar o profissional a realmente trabalhar dessa maneira. Então, a gente está ensinando engenheiros e profissionais ali da área a atuar dessa forma. E quando ele contar e não deu certo, antes de nos conhecer, a gente fala, foi aqui. Entendeu? Porque realmente a gente precisa de mais pessoas que façam o que a gente faz, porque a demanda é Brasil inteiro, É gente. muito Não, alto. e as pessoas se arriscam. Eu sim. falo assim, a construção financiada é muito tranquilo, muito fácil de trabalhar quando você sabe. Quando Isso, sabe. quando Quando sabe. você sabe o mecanismo, o processo. A gente tem muito problema aqui, que a gente tem que ir na obra para resolver problema de outros engenheiros que começaram a construção financiada Vende algo e o que dinheiro não existe. Não deu e dava, largou. vendeu uma facilidade que não existe. No alto padrão, a gente acontece isso mais no alto Isso padrão. é um aqui. serviço que vocês têm que cobrar mais caro. Porque, assim, às vezes Eu acontece... ainda fico com dó, ainda não cobrei. O cara já tá lá todo. Não, mas Normalmente o que ele já tá falido, esse Já tá cara. falido. Não, porque Eu o que olho pro cara, acontece? você vai assim, Ou tá então lascado, você vê esse cara que constrói e fala, cara, vem cá que eu vou te treinar. Vamos fazer uma parceria? Você gosta de estar ali construindo? Vamos aqui. Você combina, porque, por exemplo, às vezes tem cliente que vem com a gente explica mais por causa da urgência ou porque a construtora XYZ fez um valor abaixo, ela vai. O que acontece depois, Thaís? Ele volta. Não consegue Não deu certo, aí tem que corrigir. É mais assim, difícil corrigir aquilo que já foi feito errado, Não, não é? então- Do que você fazer assim, certo. eu já peguei muitos clientes que foram desse caso, foram para outra construtora. Não deu certo. E aí, vai chamar a gente para ver lá. Vem aqui ver o que acontece. Quando a gente chega lá, a construtora nem sabia fazer os pedidos de medição, porque do jeito que tava lá, eu de cara chego lá, vamos pedir dinheiro. Tipo, de cara, paf, já chega o resolve dinheiro o ali. problema. Já vai resolvendo. E assim, é muito problema. Essas construtoras, teve um caso lá, que esse foi assim, foi gritante. A construtora abandonou, já tinha Nossa. pedido todas as etapas, faltou só lá os 5% travado. Quando a gente chegou lá, que fomos analisar tudo que tinha sido feito, não bateu com a planilha, ou seja, né, tinha pedido além do que estava pronto. Quando a gente foi nos conduítes da parte elétrica, colocou só as caixinhas e não Tirar tinha foto. conduíte nenhum nas paredes. As paredes rebocadas. Por quê? Tava rebocada, eles pediram a medição Colocando a como sola. reboco. Loucura. Então já tava ali com o selador, inclusive. Então, o que teve que fazer todo o conduíte? A pessoa teve que... era uma pessoa que pelo menos já era funcionário público ali, era Minha Casa Uma Minha reserva. Vida, mas teve como pegar outro empréstimo Nossa. Consignado. para poder terminar. Então, assim, é uma coisa que eu e a Lu, a gente conversa muito. Como a gente sabe, a gente também sabe que dá para fazer muita sacanagem. Tá. A gente sabe. Mas a gente tem princípios e valores. A gente jamais vai fazer isso. Mas a gente vê. Quando a gente vê ali o que foi feito, a gente já sabe. Ele errou em tal coisa e isso. E assim, é difícil. Às vezes as pessoas... Tem muito aí gente ensinando aí outros engenheiros. Eles ensinam viver de obra financiada. Então, o que acontece? É superficial essa parte da estratégia. É por isso que o nosso produto tem um diferencial. É a estratégia.
vender imóvel pronto. Então, a pessoa vai fazer o financiamento, vai ensinar ele a fazer a venda, trabalhar com financiamento. E se for um cliente, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, ou mesmo do SBPE, que quer utilizar somente ali o orçamento do banco, então, você precisa fazer a estratégia, que nenhum curso, que eu já fiz vários cursos, a gente não achou. Então, por isso que a gente também lançou esse curso nosso. E é por isso que... Eu sou a doida do curso. Tem um monte de curso, assim. Tem que estudar. Jesus amado, eu falo assim, mas tem muita coisa igual a gente trabalha na área. Até conversei com o João Pedro, teve um curso que eu fiz que eu falei, cara... O cara tá vendendo um trem que não existe. O cara se pega um recurso, um cliente alto padrão, esse cara vai ter que aportar mais que 60% do dinheiro, porque o que ele fala que funciona, não funciona. Não. Foi igual o caso do... A gente pegou um caso, a Dani ajudou a gente lá, financiou uma obra do cliente. O engenheiro tinha vendido que tinha experiência com construção financiada, foi lá, falou pro cara que era ele gastar o dinheiro que reembolsava para ele. Não explicou a questão de evolução na obra. Aí chegou num ponto que o cliente gastou todo o capital dele, não tinha mais dinheiro nenhum e não tinha concluído nem o necessário do recurso que já tinha sido antecipado para ele. Ele fez uma promessa de metro quadrado muito baixa. E é uma casa que tinha uma estrutura, tipo, robusta. Uma rampa em balanço do acesso inteiro da casa. Ele tinha gastado, acho que 900 mil só com estrutura da casa. Nossa! E ele tinha 1,1 milhão pra fazer a casa. Você entendeu? Nossa, isso aí foi um tiro... Nossa, a hora que eu cheguei lá, eu olhei assim, falei, cara, tá lascado. Tá lascado. E ele não tem como. Eu falei... Na minha visão, eu acho, assim... Eu sou mais séria com isso. Eu acho inadmissível um profissional ou uma construtora fazer uma coisa dessa. Por exemplo, você falou, a construtora me procura, eu fico com dó. Não, dó a gente tem é do cliente. Quando o cliente já pagou ali e ele tá ali sem ter onde morar, ou se ele não tem mais recurso e aquela casa tá lá feita de qualquer maneira e sem acabar. Então, repensem isso. Se você tiver uma construtora que te procura para resolver, gente, errar uma vez, tudo bem, ele tá começando. Você foi lá e corrigiu. Mas imagina a mesma construtora te procurando diversas vezes porque ela escolhe fazer o errado. Então, aí sim, se a mesma construtora te procura várias vezes porque ela tá fazendo o errado e depois você fica com dó, não, você tem que cobrar mais caro dessa construtora. Ela tá quebrada? Você dá um jeito, põe ele pra trabalhar aqui pra você, manda ele limpar seu chão, manda ele lá. Porque através dessa reparação, se ele sentir realmente, ou ele muda e passa a ser alguém que vai buscar a parceria, o estudo, a capacitação. Porque é muito cruel, às vezes, você brincar com o sonho das pessoas. É muito cruel você brincar com a economia que alguém fez a vida inteira para comprar uma casa, fazer uma casa para a família, e a pessoa só visando o lucro, às vezes, infelizmente, você sabe que existe profissional assim. Fechar a obra. A pessoa pega o dinheiro e não tá nem aí. Enquanto a pessoa não tem onde morar, o outro tá viajando lá, tá no resort. Então, é uma coisa que precisa de profissionais responsáveis e que pensem na família, que tenham empatia, pra você ver como a empatia entra em várias situações, para entregar. Porque coloca-se no lugar do cliente. Imagina você com um sonho, uma coisa, e uma construtora faz isso, ou um engenheiro. A gente não quer isso, entendeu? Então, realmente cobrem mais caro das construtoras que vierem pedir uma solução que você já deu. Porque daí, ela vai aprender. Talvez ela não queira ficar pagando mais caro. Ela vai querer, não, me ensina, você me cobra. Cobra, ensina ela, trabalha direito, cobra dela. É o teu tempo. Agora, o cliente é dureza. O cliente chora pra gente, a gente se comove, não tem como. E normalmente é o cliente que chega. Geralmente é o cliente, né? A construtora já tá longe há muito tempo. E assim, o que eu vejo em relação aos profissionais, né? Os engenheiros que fazem isso, eu acho que eles não estão nem sabendo o que é feito, eles vão ali, vendem uma coisa que eles realmente não têm domínio, e às vezes eles até chutam um valor e falam assim, vai que dá certo. Mas engenharia não tem isso. O grande problema hoje da engenharia, assim, pelo menos assim, no círculo que eu convivo, das amizades, os engenheiros são pessoas que estão acostumadas, engenheiros que estão acostumados a trabalhar com recurso próprio. O engenheiro que tem um cliente que tem um recurso próprio que ele não vai financiar é totalmente diferente daquele que vai financiar. Sim. Financiamento é aquele, eu falo que é uma obra licitada. Você trabalha com medição, você tem que saber que aquele mês você tem que fazer aquilo para ter recurso. Não, tem que atingir 15%, então tem que fazer isso. Tem que ter um cronograma físico, financeiro muito assertivo. Para você não ter dor
dor de cabeça. Já o cliente que tem recurso próprio, eu demando o Aí pagamento, ele vai pronto. pagando. Tocando. Aí Isso o é engenheiro que está acostumado com esse cliente, ele se arrisca na construção financiada, aí é o grande problema. É, Porque ele começa a construção de forma... achando que é igual. É igual. A outra não Coloca Não tem aquele cronograma. monte de mão de obra Não, e não funciona extrapola igual, o é orçamento. orçamento. A gente, no nosso método, né, e É. no curso também, a gente ensina a fazer um cronograma que vai te ajudar. Porque a gente divide, coloca menos porcentagens por etapa, de modo que a gente sempre vai conseguir Alcançar. Alguma liberação. a liberação. Você Então não vai vai ter a ficar fluidez, sem recurso. Vai ter realmente aquela fluidez ali. Então, o recurso que talvez esse cliente precisa dar de início ali é mínimo. Entende? E a gente já vai pedindo as etapas ali progressivas. Porque o cronograma, você que entende, né? E depois da gente ter testado diversas vezes, que eu falo que os meus clientes eram o laboratório. Porque eu testava, deixa eu fazer desse jeito aqui, esse aí fazia o outro desse, e comparava um ao outro, até a gente chegar no modelo que a gente tem hoje no método. Que tem Então, um passo a passo ali pra isso. você seguir. e dar Então, certo. ali no cronograma, gente, se o engenheiro não souber fazer, ele arrebenta com o cliente dele. Arrebenta. E ele executando, aí acabou. Vai arrebentar com ele mesmo. A construção financiada arrebenta. Arrebenta. E Esse essa é não- a questão do cronograma. Na Minha Casa Minha Vida É era um grande cronograma. problema. Agora- O pessoal, há 3 meses de obra, colocar 30% em cada. Não, você tá Aí era a louco. maioria. Como que você Assim, faz não. 30% de uma obra? Sim. O quê? Você vai pegar do zero, você vai bater uma laje. Pra ter lá direto no Não. dinheiro do cliente que não tem Você entrada. tá louco? Pois é. Então a gente Não dá. coloca bem dividido. A gente coloca fundação, infra. Aí Como ele vai que um pouquinho. vocês fazem, por exemplo, o cliente Minha Casa Minha Vida, com a questão da entrada? Você parcela ao longo do seu cronograma? Ou a entrada é na entrada mesmo? Ou no final da obra? Como que você faz? Porque esse cliente, normalmente, ele não vai ter toda aquela entrada, né? Ali de não sei. Bate pronto. A gente criou soluções, né? É o acesso que a gente fala. Às vezes a gente faz um parcelamento em cartão, às vezes ele dá uma entrada e a gente, se for uma pessoa muito de confiança, a gente também combina algumas datas para ele pagar É valores. final de A obra. gente dimensiona. Muitas vezes a gente entra com o nosso próprio recurso para dar início e depois ele vai nos pagar. Então, é analisar cada caso e ter soluções para esse cliente. Porque se você quiser só todo o dinheiro à vista, não é toda a demanda que tem isso, é uma pequena porcentagem. Então, se você criar soluções que sejam viáveis para o cliente, para você também, claro, que você tem que ter uma forma segura para que você receba esses valores, porque a gente sabe que obra não é barato, tudo gasta muito. Criando soluções é possível ali você resolver essas E questões. tem muitos clientes também que, pela renda, pelo valor do terreno que a gente encontrou, a gente consegue fazer a casa sem entrada. Que é uma coisa que muita gente tá atrás da gente para poder explicar. E a gente deixa o cliente escolher, porque se ele quer neste bairro, é mais caro. Mas a gente dá a opção desse, pode não ser tão bom quanto esse, mas chega próximo e aí ele escolhe. Você quer esse aqui, que não vai dar, ou vai para esse? Vai Então, para esse que tem entrada, ou você quer nesse e que você não vai precisar da entrada. Ou vai Cobre a diminuir um entrada. quarto. Isso, Quer dizer, faz um quarto só. Então a gente sempre é caso a caso mesmo, olhar o que o cliente Mas como traz pra elas também gente. viraram referência na região delas, acaba que o cliente tem mais confiança naquilo que eles... Isso. Então elas hoje falam. é 100% tem, às vezes a gente indicação, até né? mostra, por exemplo, o cliente às vezes está na dúvida, quer ver uma obra nossa? Quer ver uma casa que a gente já fez? É só fazer a primeira, faz a primeira, vocês já são parceiros. E aí, e conta com a gente, para o que precisar a gente ajuda também. E a gente bom. tem muito em redes sociais também, a gente atua muito ali, então a gente coloca foto, a gente mostra aos últimos clientes agora de casa sem entrada. O que eu falei? Nós precisamos gravar eles falando que é sem entrada. Que uma coisa é eu falar, mostrar. Fala isso, não. E Né? Mas é muitos- que no caso dela, o subsídio paga. o subsídio e paga. muitos Então clientes eles vêm mostram, por indicação, entendeu? eles Eles do vão- outro cliente, Então eles vão e Na falam. engenharia, o bom da engenharia, eu não sei como que é no correspondente. Quando você começa a girar e você faz algo Sim. bem feito, algo seguro, né? Vamos dizer assim, tem as indicações, Sim. acaba que vira um ciclo, né? É um ciclo. É o amigo, é a Depois mãe, você é irmão, entrou, parece... Isso, acabou. Aí você vai embora na indicação. onda. Muita gente de mercado imobiliário fala assim: o mercado imobiliário você vende uma vez só. Mentira. Mentira. Você vai vender vende pra mal. família inteira. Eu mesmo. Eu vendi Nossa. casa pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão.
Fiz pra Quando mim. você faz algo Pra que... amiga, pro irmão, pro primo, é assim. Sim. algo bom, né? Vamos dizer assim, e que o negócio seja bom, que a casa seja boa, tanto para o cliente quanto para vocês, isso E o vira atendimento a onda. ali. É bom o seu relacionamento. Porque às vezes o cliente tem muita dúvida. A gente tem Ele vai te coisas- perguntar 10 vezes, ou 20, ou 30 a mesma coisa. E você tem, Ele às vai vezes... entender errado E ainda. às vezes você tem que mudar a forma como você tá falando. Porque se ele não tá entendendo, você tem que falar de forma diferente. Até ele entender. E ter essa paciência. O atendimento é tudo. Tem vezes É. que a gente compra um negócio sem querer, só porque o atendimento No foi bom. atendimento. Exatamente. Atendimento. A É gente, tudo. na construtora, a gente adota, né, uma linha de... A gente também tem isso nas consultorias, a gente presta para as empresas, que é o encantamento Disney. Então, a gente faz ali, a Tem até um gente... livro. A gente tem primeiro ali uma análise de perfil, a gente vai explicar sobre isso, porque o cliente chegou ali, você já sabe qual é o perfil dele, você já sabe como ele quer que seja explicado para ele, como que ele espera receber ali cada etapa. Então tem cliente que ali na entrega, a gente faz um evento com champanhe, que a gente já sabe que a família inteira vai, tem outros que são mais reservados, Uai, a gente vamos leva lá, ali. né? Vamos lá tomar esse champanhe. É bom, é personalizado. É dar a Ô, experiência. Cadê o champanhe das meninas? Não, mas Ai, ele- Ah, não, João Pedro. Deixa eu falar de vocês. É dar a experiência. Por exemplo, a gente já gravou outros podcasts. A gente tá aqui. Primeiro, a gente já chegou. A gente achou super bonito o que vocês têm aqui. Abriu a sala, eu senti um cheirinho. Eu comecei a perguntar pro técnico, qual que é esse equipamento? Quer dizer, um ambiente aconchegante. Vocês são gentis e educados. Não teve champanhe, mas teve salgadinho, teve suco. Quer dizer, Tem cachaça ali essa de conversa fora. tá sendo uma delícia. Se você chamar, a gente vai voltar. Porque eu tô tendo uma experiência positiva. Então, você tem que dar isso ao seu cliente. Porque você lida com um sonho. E ele, às vezes, está necessitado de rapidamente ter uma casa. É mostrar a realidade. Ó, você vai construir, a casa não vai ser agora. Não. Vai ser daqui 5, 6 meses. É isso. Contar para ele o que virá na etapa. Para ele não ser surpreendido. E tá ali para apoiar ele. Então, você causa uma experiência positiva. Tenho certeza que alguém já foi num restaurante maravilhoso. O atendimento foi tão ruim que você não quis mais Nunca voltar. mais voltou. E às vezes você foi num que não é tão bonito a estrutura, mas tinha uma comida boa, um bom atendimento, você volta lá. É experiência, você entende? É isso, é relacionamento. E vocês têm clientes investidores que constroem na construção financiada Temos também? clientes também, investidores, a gente faz algumas. É um pouco que a gente... Um dos nossos objetivos desse ano é a gente ter mais investidores mesmo. É uma coisa que a gente tem muita clareza, porque como a gente domina esse processo, a gente tem muita clareza para falar sobre taxa, falar como que o processo funciona do início até o fim. Então, para o investidor ter essa clareza, né, é importantíssimo. Então, por isso que assim, a gente estava até aqui em mentoria, em rodas de negócios, então a gente assim, praticamente vendendo para todo mundo. Porque a gente chega com clareza, fala do início ao fim, taxas, o que é de ganhos, porcentagem, tudo bem Não, claro. E né? quando fala construção financiada para investidores, não tem coisa melhor, né? Se construir com recurso do Nossa. Exatamente. Essa é uma parte 100% que de eu lucro. adoro. Não, e eu conversando com os investidores, às vezes ele tem o dinheiro, tá lá investido, é muito mais lucrativo Deixa ele lá. deixar no investimento que vai pagar mais, ele pega ali, mesmo se a gente falar na linha SBP, que o juros é mais alto, quer dizer, é mais barato ele pegar, construir, lucrar e o dinheiro dele tá lá. Eu falo isso para todo mundo. Ninguém exatamente. acredita. Eu É falo, exatamente gente, isso, né? Pra empresário não faz sentido nenhum. E o Empresário, investidor normalmente, tá tem dinheiro seguro? rendendo muito mais. Tá seguro ali porque a gente fala aí do mercado, fala de taxas e ele sabe que vai investir em algo que vai ser uma lucratividade muito grande, porque em 6 meses, 10 meses te dá uma lucratividade maior do que bolsa de valores e fazendo com alguém que ele confia ali. Então, é isso que a gente vem fazendo. Uma parte lá é SBP, é SBP. Hoje, na nossa cidade, a maior demanda realmente é Minha Casa Minha Vida. É por isso que vem também essa mudança nossa, porque na nossa cidade tem investidores, mas você sabe onde rodam os maiores investidores do Brasil. Então, os pessoal dali vem, vamos fazer de investimento. Então, a gente vai ainda continuar na nossa cidade, mas aí fazendo com investidores em outras regiões como São Paulo. Aqui já tem vários querendo. Então, quer dizer, a gente já tô vendo vocês dois como parceiros da gente também. Porque se assim, quando precisar. você encontra pessoas que soma, né? que soma. É. E conversando, se você olhar mesmo pra pessoa, você sente. A gente sente o brilho do olhar dele, eu sinto o coração dele lá desde o evento. Você também. Então, é pessoas que você sente ali que acredita na causa. Eu acho que é até por isso que vocês estão aqui fazendo esse podcast, buscando novas soluções. A gente
criou o podcast para isso, né? Nasceu na pandemia por uma live, falando de construção financiada, Nós tentando dois, inclusive. explicar O que era em 2020. Não, 21. Acho que foi antes, né? Eu acho que foi 20, Dani. Foi- Foi 20, foi bem Aí no a comecinho. gente explicando, tentando levar essa ideia pro goiano, né? Porque ainda tem uma resistência, tá vindo, até por conta do Instagram, muita gente postando, os cursos que a gente comentou. Então acaba que as pessoas vão surfando na onda, não entendem, mas Sim. vão. E vendo tantos erros, aí juntou. Eu que sou engenheira de avaliação e acompanhamento de obra, com ele correspondente, falou: não, vamos ensinar esse pessoal a tentar, né? Ensinar esse pessoal a fazer Sim. de forma certa, porque eu sofria, porque eu era ruim, porque eu não liberava a medição, que eu travava a medição, que eu media menos do que eles precisavam. Mas o engenheiro que não tinha feito o trabalho Tava tudo dele. errado lá, você não podia Aí você liberar, tentava ué. Mas- explicar, igual esses dias eu fui fazer uma avaliação em Aparecida de Goiânia. Avaliação não, acompanhamento de obra. 95% já medido, era a última medição. Não tinha nada de acabamento na Então. casa. Nossa. Aí eu medi, eu acho que É programação neles, né? 61%. O gerente queria me bater, o correspondente queria me bater. Como que eu fiz essa medição? Eu falei, gente, eu não sei como que vocês conseguiram chegar a 95. Até aqui, né? desse Eu não, jeito. não Nossa, sei. Não tem uma janela, não tem uma esquadria, não tem um Imagina. piso, não tem uma Casa cinza bancada. A casa cinza. A É um casa. absurdo isso, Muro né? de arrimo no fundo, estava Nossa. sendo feito, sabe? Aí o gerente falou assim, não, mas ele tá comprando material. Eu falei, tá, ele pode estar comprando, mandando pra China. Não tá na obra. Não tá na obra. Então não tem Como o que você vai medir. medir? Então, assim, aí veio a necessidade e acabou que a gente sentou e falou: não, vamos tentar esse tal desse podcast. Vamos Aí. ver se vira. Pra ver solução. E eu né? acho, assim, é importantíssimo o que vocês estão fazendo, Sim. porque quando a gente começou aí nessa jornada, a gente já fez palestra no Summit, São Paulo, Belo Horizonte também, a gente já foi pro Rio, a gente já fez na Bahia também. Ó, E aí a gente chega nos lugares, as pessoas, a gente fala sobre isso, as pessoas, o quê? Isso existe? Tipo, a pessoa acha que isso começou agora, isso tem é. anos que é feito isso, que existe esse crédito, ninguém sabe. Então, assim, eu acho que o mercado carece mesmo de que vocês continuem com esse podcast, que também a Sim. gente continue levando a informação. Porque eu acho que, assim, a maior arma que qualquer pessoa tem é informação. Informação. Mas- Quando você não tem ela, é assim, é muito difícil de você conseguir fazer uma melhor coisa. Então, às vezes, as pessoas nem entendem, acham que é só comprar um imóvel pronto financiado. E os juros que ele vai pagar naquilo, a entrada que ele teve que dar, Muito maior. daria para ele ter construído uma casa jeito bem que ele melhor, do jeito que ele Exatamente. quis, né? E você? alavancar, ele consegue alavancar, né? Ele Isso. constrói uma casa, vende, depois ele constrói outra. Ah, sem Eu fiz dúvida. uma conta para um cliente minha que eu construí uma casa com construção financiada, a de Senador Canedo. Na terceira casa, ela conseguiria construir com 100% do recurso dela, Pronto. fazendo alavancagem, aproveitando do recurso que ela conseguiria pegar com o CPF dela. Sim. Vende, quita no terceiro ciclo. Ela já Ela tinha construir 100%. a mesma casa quitada. Agora você chegou num ponto que aí eu adoro trazer essa clareza para a pessoa, porque é maravilhoso esse trabalho que nós fazemos. Porque você traz dignidade, ajuda aquele que não tem sua casa a comprar ela mais barata, e você pode fazer o projeto, personalizar ele, construir. Você ajuda também a pessoa que quer algo a mais da vida, não só a casa, mas ele quer construir um patrimônio. Ele tem essa possibilidade, como você projetou, terceira casa, ela já tem o próprio recurso. Você ajuda também, sei lá, aquele cliente que às vezes está ali com uma obra inacabada e terminar. Olha o poder que isso tem. E essa informação chegando nas pessoas, com certeza vai vir muitos clientes, tanto como vem pra gente e pra vocês, é maravilhoso. Então, eu antes também, que a gente sempre vai gravar, hoje quem me vê falando assim, não sabe como era antes. Até na mentoria ali, eu vi vocês dois falando, subir na caixa pra falar, eu subi na caixa foi dentro da mentoria. Porque todo curso, às vezes eu não falava muito, mas aí agora eu destravei a voz, tô falando sem script, sem nada, né? Então, assim, a frase que eu digo, e eu coloquei isso para quando a gente fala, porque quando você vende algo,
para uma pessoa, seja produto ou serviço, você está abençoando a vida dessa pessoa. Por quê? Você vai dar para ela o melhor serviço, o melhor produto e você é o melhor profissional. Então, se você não vende, se você não fecha, ele vai, às vezes, comprar de uma outra pessoa que não vai entregar aquilo. Então, hoje, falar, expressar aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, é também você abençoar a vida da pessoa. Porque ela estava prestes a fazer um negócio que, de repente, ia um profissional que não estava ali capacitado, ele, através do que você falou, ele vai te procurar e você vai abençoar e ajudar essa pessoa. Então, cada dia grave mais, cada dia vamos gravar mais. Isso que eu falo pra vocês, eu falo pra mim. É isso, gente. Não, tá certíssimo, hein? Nossa, que demais. aula, hein? Pois é. Minha Casa Minha Vida me ajudou demais isso aí. Nossa, vamos mudar, né? Os goianos, vamos colocar essa galera pra construir Minha Casa Minha Tá Vida precisando financiada, né? Porque Tá precisando aqui... dar um treinamento Eu pros acho que engenheiros assim, específicos eu tenho aí. certeza que existe aí uma demanda gigante de clientes aí do Minha Casa Minha Vida. Você falar sobre essa taxa de juros Sim. é 6% surreal. Com isso também aparecem investidores ali fazendo casas no padrão para esses clientes. A gente também atende muito investidor que chega ali, faz uma casa nada a ver com aquela região, nada a ver com valor. Tem um Então, a gente faz Tem estudos de viabilidade, demanda também, até para a gente poder, né, ter maiores lucros. A gente também tem que lucrar, né, com tudo isso. Mas também a gente não deixa de estar abençoando. E esse investidor, ele abençoa a vida das pessoas também, abençoa a nossa vida. A gente é uma proporção muito maior. Eu acho assim que às vezes as pessoas, Minha Casa Minha Vida, acha que talvez é aquelas casas de sorteio, vai muito além disso. Então, hoje, Minha Casa Minha Vida é a renda de R$ 1.600 até R$ 8.000. Imóveis aí de 190 a 350. Então, assim, existe esse campo no Brasil. Demais. E é muita gente pagando aluguel, né? É um público diferente do SBPE, mas é um público, assim, que a gente Não, e hoje, gosta muito de dependendo do imóvel, o valor do aluguel, ele pode alugar aquele imóvel, residir em outro. O aluguel paga a parcela e ainda sobra No pra final, ele. ele tem um patrimônio. Ainda tem um patrimônio. Eu falo pra todo mundo. Gente, pra mim, eu tenho um imóvel financiado. Nunca morei nele. Morei 1 ano só. Tem 13 anos, mas nunca paguei parcela. Quem paga é o inquilino lá e o meu imóvel tá lá. Então, assim, você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel, que é o que o pessoal fala, né? O pessoal de investimento. Eu falo, gente, eu nunca paguei. Alguém tá pagando. Eu nunca paguei e ele tá lá. No final, ele é meu. Não, e vai pagar 3 vezes se levar ali os 20, 30 anos. Porém, a gente também ensina como amortizar. Como muitas vezes o cliente ou o investidor, em 3, 4, 5 anos, ele quitar aquele imóvel ali, tirando todos os juros. E uma pergunta que eu quero fazer para os dois agora. Eita, nós. A partir de quando? Eu sei que vocês já estão fazendo esse movimento para mudar os goianos aqui, mas agora a gente conversando, a partir de quando que vocês querem fazer uma mudança maior, de forma mais intensa? Vamos colocar a data para isso. Olha, eu já tô pensando muito projeto pra esse ano, viu? Tem que Eu tô desenvolvendo, sair. começando a Como você tá desenvolvendo? Não falou comigo, A partir de que mês? Só pra Olha, eu gente ter tenho um uma problema noção. muito grande com aparecer Instagram, essas coisas. Então, desde o começo do ano eu já comecei a aparecer mais, gravar mais conteúdo, justamente para profissionalizar esse pessoal de engenheiro, de arquiteto. Péssima. Eu faço conteúdo para engenheiro e arquiteto. Então, o que vocês podem fazer, marca uma data e combine, chama a gente vem aqui dar treinamento, porque vocês vão precisar de várias pessoas para pegar aqui, ver a demanda que tem. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas. Vamos fazer que só os dois, vocês levariam anos e ainda não supram. Então, vai ter que treinar. Selecione as pessoas da sua confiança, da engenharia, da construção, você, os seus, e a gente chama a gente vem, né, Thaís? Sim. Ai, que ótimo. Olha, vamos marcar agora. Os engenheiros e arquitetos que a gente tem contato. Aí a gente vem dar treinamento e quer dizer, agora nós estamos aqui no primeiro semestre, no segundo semestre a gente já pode ter um resultado incrível já. Boa. Vamos pensar na data e vamos... E tem muito engenheiro aí que fica trabalhando muitas vezes CLT, recebendo 3, 2 mil reais. Se ele souber estratégia, com um cliente ele já vai fazer ali em torno de 10 mil reais por mês com um cliente. Mas hoje Olha eu falar mal. Hoje o ser humano, ele quer tudo muito que caia. Pronto. Na cabeça dele. Você tem frente dele. Ele vê o seu resultado, ele olha pra você, você fez o quê? Como que é? Não sei o quê. Ele quer que você faça tudo por ele pra ele ter o mesmo resultado. As pessoas não querem buscar, não querem
traçar a sua jornada para ter os mesmos resultados, mas ele quer o seu resultado. Às O vezes... grande problema é esse. Eu falo para todo mundo fala assim: por que você faz esse tanto de curso? Para chegar onde eu cheguei, eu precisei de muita informação. Não foi à toa. Eu não sentei nessa cadeira que eu estou hoje simplesmente porque eu quis sentar. Não, existe uma trajetória em torno disso. Né? Foi intencional. Foi feito cursos, foi atrás de pessoas que sabiam para diminuir meus erros, aprender com o erro dos outros. As pessoas normalmente não querem isso, querem a facilidade e pagar barato. Às vezes a pessoa ela não quer o esforço, porque existe uma mentalidade errada, achando que as pessoas que se esforçam são aquelas pessoas menos capacitadas. Isso não é verdade. Isso me faz lembrar muito uma história de um livro, né? Por isso que a gente fala que o mindset é importante. Tinha uma corrida entre uma tartaruga e uma lebre. E o que acontece? A lebre, ela já se sentia vencedora, porque ela é muito mais rápida. Sim. Só que o que acontece? Essa lebre, ela correndo ali durante o percurso, muitas vezes ela perdeu o foco, ela dormiu. E a tartaruga o quê? Ela foi sempre constante, no passinho ali, fazendo todo o seu caminho. Resultado, quem que vocês acham que venceu essa corrida? Tartaruga. Constante. A tartaruga, porque é a constância, sempre constância. Então, a gente tem que buscar, a gente tem resultados, mas o resultado, ele é a sua disposição a ter constância e a se esforçar. Então as pessoas querem ganhar dinheiro. Quem não quer? Claro que todo mundo quer. A gente gosta de conforto, a gente gosta de viajar, de passear, de comprar aquilo que a gente deseja. Só que isso vem através de um esforço. É um serviço melhor, que você faça uma construção melhor. Ninguém sai ali de uma faculdade sabendo fazer tudo da melhor forma. Não, você vai ter que praticar e cada dia você vai errando e melhorando. Então, se você estiver disposto a passar pelo esforço, o dinheiro será o resultado de um trabalho bem feito. Sim, É isso mesmo. E é isso que tem que levar para as pessoas. Então, vai ter o profissional que ele quer que o dinheiro caia do céu, não é assim? Nossa. Mas vai ter o profissional que vai entender isso e vai expandir aquela mentalidade que antes era fixa, que acha que tudo é fácil, não é? O esforço é para todas as pessoas, né, que querem algo melhor da vida, e elas vão ali. Porque conecta com a gente as pessoas que querem isso. Quem não quer, vai embora. Até o cliente que não preza por uma qualidade, não quer, ele quer outra coisa, ele vai embora também. Claro, ele pode ir, é uma escolha dele. Então é isso, vocês vão sentir que esse movimento vai atrair as pessoas. É como você, no meio daquele monte de pessoas, olha onde a gente tá. E tudo casou, né? Entendeu? Entendeu? A gente tava Já lá em tava São Paulo, vindo na semana. família, então, você entendeu? Semana que a gente tá lá, não sei o quê. Mas é porque a energia bateu, exato, os propósitos. A gente trabalha muito pelo propósito mesmo. Não é simplesmente em si, pelo o trabalho. Porque é muito árduo, né? Nossa. Então, a gente sempre diz, aparecem muitos forasteiros aí. A gente vai ficar 6 meses, porque não aguenta o tranco. Você fala, não trabalha 3 anos. Nossa! 6 meses rodando um processo que não finaliza. Então assim, muita resiliência, flexibilidade, que muita gente não tá disposto, né? Autoconhecimento. No nosso método, a gente tem lá um módulo de autoconhecimento, perfil comportamental, porque para eu me tornar melhor, para eu dar algo melhor, eu tenho que me tornar melhor todos os dias. Porque cada cliente é um cliente. Você que está acostumado a ver as medições da obra, eu acho que tem coisa que você pudesse ali, você não acredita ainda que você ainda vê. E cada dia você tem que ser mais resiliente para você comunicar para aquela pessoa, para você entregar melhor, porque todo mundo é humano. Todo mundo tem seus problemas. Não é todo dia que a gente acorda, você tem um problema ali, mas você resolve cada coisa e a gente vai melhorando. Então é um ciclo contínuo. E é todo dia escolhendo fazer o melhor. Sim. Todo dia, Nossa, escolhendo que fazer o certo. bate-papo, hein? Pois é, e eu ia chamar agora, pessoal. Encerrando O papo tá muito bom, mas chave de ouro. a gente vai precisar encerrar aqui. O pessoal tá lá brigando já com a Já gente. aqui, ó, toda hora você Vai só vê as falar, mãozinhas ali. Vai os endereços, não tem aquela parte dos endereços para o pessoal que quiser seguir a Sim. gente, vai, Exatamente, Thaís. já é a hora que eu vou passar agora. Eu queria agradecer. Você sabe que eu esqueci até do relógio, eu tô só olhando pra vocês, eu esqueci. Eu só dou uma olhada aqui assim e falei assim, nossa, eu vou deixar. Mas queria agradecer demais a presença de vocês. Foi incrível essa aula que vocês estão dando pra gente de construção financiada no Minha Casa Minha Vida. Agradecer a Thaís, a Luana, e eu queria passar a palavra pra vocês também. Deixa eu agradecer, finalizar. mas moço. Queria agradecer também, foi um prazer conhecer vocês. Nossa, uma aula. Ai, vou comprar o curso delas também. E deixar agora vocês agradecer, deixar o arroba. Então, gente, agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que Deus conecta, né, as pessoas certas no momento certo, né, em prol de um objetivo muito maior que a gente nem tem noção do que
ainda, né? A gente tá nesse mercado, a gente sou super jovens, né? E a gente tá aí com esse propósito tão especial, né? De realizações. Então, vou falar já as redes, pode falar ser? rede, Então tá, então a gente tem, o nosso método lá é @construa-se.c.oficial. E lá é o Construa-se, método da simulação chave na mão. A gente acredita que com o nosso curso ali, muito mais que a pessoa vai aprender a construir, né, para os seus clientes, mas também ele vai se construir. Porque é isso que a gente precisa, construindo para as pessoas, construindo a si mesmo também. A gente tem também a gente tem também o Instagram da construtora, então para que vocês vejam ali o dia a dia nosso, entrega de obra, como a gente faz, dá essa experiência para o cliente, é o @taisoliveira.acasasua. Isso, e eu quero agradecer vocês dois, você é maravilhoso, e agora entendendo mais o que você faz aqui, conhecendo a Dani também, é uma honra estar aqui, a gente fica feliz porque a gente conhece muitos correspondentes, mas eu nunca conheci um igual você. Entendeu? Obrigado, agradeço. Então, assim, continua com o seu trabalho. E uma gerente da Caixa também. E Dani também. Engenheira da Caixa. Sim, exatamente. Boazinha. Conheço várias. Boazinha, mas justa. Sim, sempre. Correta, isso aí. Então, assim, também é maravilhoso. E a gente aprendeu muito aqui. E o que vocês precisarem, a gente está disponível. Se forem para lá também, para Minas, ou para qualquer, se for lá para Alphaville também, a gente se encontra. E aí, tô esperando vocês chamarem a gente para a gente fazer aqui o treinamento junto com vocês. Bola Gente, qualquer coisa, vem pra Goiânia de novo, outro episódio ainda tem. a gente já vai. tá o convite feito. Então é isso, pessoal. É isso, pessoal. Obrigada. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.